Sentiram falta dos vídeos de treino? Bom, o aquecimento é um aspecto importante de qualquer treino que, se você se inspira em personagens tanto da vida real quanto da ficção, por exemplo, Siban da vida, Ramondino ou até mesmo o Batman, que é um dos quais eu gosto de me inspirar bastante, tem bastante vídeos aqui. O aquecimento é o quê? São todas as medidas para preparação, um treinamento, seja para competição ou até só para treinamento mesmo. O aspecto físico e mental são importantes. No aspecto mais psíquico dessa preparação, como a ideia é ficar um pouco mais dinâmico, ficar no, digamos, no emocional, o preparo para a atividade, talvez seja interessante fazer algumas coisas mais simples, como ouvir música. A gente tem várias associações por conta da nossa memória com relação à música, então utilizando delas pode facilitar o processo de ficar mais preparado, digamos assim, para a própria realização do, digamos, o aquecimento do aquecimento por conta de ser mais psicológico, não é? Por exemplo, músicas. Por que músicas? A gente acaba criando associações, por exemplo, as músicas da trilha sonora do Rock Balboa, por exemplo, Eye of Tiger, ou a própria trilha sonora do rock em si. Você pode ter uma música mais específica, e isso não necessariamente funciona só para treino físico, pode facilitar ainda às vezes para estudar, tipo, sei lá, se você vai estudar alguma matéria e você conhece algum personagem que é inteligente, você pode colocar, tipo, sei lá, a trilha sonora do Oppenheimer, ou se você vai estudar física, você pode colocar o rap do Nikola Tesla, do Enigma, por exemplo, ou até mesmo ver vídeo ou alguma série, alguma coisa que te deixe empolgado para ir, você possa utilizar de maneira rápida ou não, depende do seu tempo, mas que te deixe empolgado psicologicamente, porque isso já vai despertar, vai liberar aí, bombear um pouco de sangue, porque o corpo já dá aquela empolgada, já começa a ficar preparado, tipo, pô, bora aí, sei lá, muitos animes de luta, os shounen da vida podem empolgar bastante, inclusive isso pra mim, é que eu gostava de assistir a trilha batalha do Luffy, contra o Lute, com o som do You Say Run, por exemplo. Como funciona um preparo num aspecto mais químico, a gente tem aí os exemplos dos famosos pré-treinos, como creatina e café, que provavelmente seguem o mesmo princípio, mas eu vou falar do que eu sei que costuma ser o café, né? Na ausência da cafeína, a gente tem o que são chamados de receptores de adenosina no nosso sistema nervoso central, né? E esses receptores de adenosina, eles são os que fazem com que a gente fique sonolento. Então eles são pequenininhos, ao longo do dia eles vão aumentando, digamos assim, e aí causa sonolência. Olha só. Então o que o café faz? Ele bloqueia a quantidade de receptores de adenosina, fazendo com que a gente fique mais desperto. Muito provavelmente a creatina segue um aspecto provavelmente parecido, por isso que ambos deixam a gente mais alerta. E daí qual que é o problema disso? Porque pode funcionar dependendo da pessoa, como funcionam os receptores de adenosina de cada pessoa, porque tem pessoas que bebem café e elas não sentem nenhuma diferença. Pode, muito provavelmente. Só que também tem pessoas que são mais, digamos, mais fracas ou sensitivas a estimulantes cognitivos, digamos assim, né, como o café ou até mesmo creatina, o que pode induzir por conta do aumento de pressão arterial, né, porque deixa a pessoa mais desperta e por conta disso tem que bombear sangue de algum lugar para manter e fazer todo esse processo. Isso, dependendo da pessoa, se a pessoa for mais fraca para um café, por exemplo, isso pode causar uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, que pode ser prejudicial. Então podem existir outras maneiras, além de não só ser verificável antes de você tomar uma creatina da vida ou um café como parte de um pré-treino, como está a sua alimentação e dormir. Às vezes a pessoa está se sentindo cansada e precisando de motivação para poder fazer um treino da vida, mas na verdade ela se alimenta pouco, ou até mesmo não se alimenta bem, e não dorme o suficiente, digamos assim. Nobre, aqui está quente para um caralho, e você deve estar se perguntando, caralho, pode estar quente, mas que isso tem a ver? Bom, chegando ao parte do que é o aquecimento, não ironicamente, aquecimento tem a ver com literalmente aquecer, ou seja, de aumentar a temperatura corporal dos músculos que vão ser trabalhados, ou seja, o interessante é que você faça isso sempre antes do treino. Não confunda alongamento com aquecimento. O alongamento, ele não envolve movimentos muito dinâmicos, sempre só movimentos mais estáticos. Então o aquecimento seria você aquecer aquele músculo que você vai treinar, ou seja, dar uma ênfase nesses, digamos que você vai fazer um dia de treino de peito, talvez procurar no YouTube, por exemplo, vários desses movimentos dinâmicos que envolvem o peito ou músculos que são trabalhados para que você deixe eles aquecidos. Eu não mencionei no vídeo, mas antes de você fazer o treino mesmo, durante o começo do treino, você pode fazer, por exemplo, se você vai fazer um agachamento, diminuir a quantidade do peso, ou até mesmo fazer sem peso, o próprio movimento que você vai fazer, e daí é uma quantidade bem pequena,
E aí dá pra você já se preparar para executar. Eu costumo fazer justamente um pouco disso, para também acertar a posição certinha, para ver se eu estou fazendo corretamente, no ângulo correto também. Todo esse processo para já facilitar todo o treino. Outro detalhe, o aquecimento não deve deixar você fadigado e nem muito menos fica muito cansado, tipo, reduzir toda a sua reserva energética. Senão você já tá fazendo, tipo, sei lá, um cardio, por exemplo. Mas isso é o ativo, né? Eu já ouvi falar, pra fazer esse vídeo, eu tava dando uma pesquisada e tem um tal de aquecimento passivo, que é tipo, você usar fontes de calor externas, tipo como ducha, ou até um negócio chamado diatermia, que é quando o calor é induzido eletricamente ou com o uso de correntes eletromagnéticas de alta frequência. É geralmente usado em alguns tratamentos de fisioterapia ou em alguns procedimentos cirúrgicos, só que eu nunca tinha ouvido falar. O legal de você fazer um aquecimento, digamos um ativo, né, no caso, aquecer tudo isso, é que você pode também estar ajudando, mesmo que temporariamente, a aumentar aí a sua velocidade de condução nervosa, que na neurociência é a velocidade ao qual o impulso eletroquímico se propaga pela via neural, que acaba sendo importante, justamente porque quando você faz uma execução do movimento, independente se é rápido ou não, parte de um processo eletroquímico que acontece, então meio que você já está trabalhando isso, e pode ser importante justamente por conta de pessoas que às vezes estão começando a treinar, dar esse estímulo para que aumente a velocidade de condução e a pessoa já fique mais preparada. Pode aumentar aí a ativação motora ou até a própria percepção. Apesar de existirem velocidades específicas para cada tipo de indivíduo, existe exatamente um grau onde o diâmetro mais ou menos do axônio do grau o qual ele é mielinizado, né? Geralmente tem intervalos bem definidos, digamos assim, da velocidade elétrica. Tanto que você tem velocidades para a questão das fibras musculares associadas, como por exemplo a fibra muscular esofusal, são as fibras esqueléticas, né? Mais inervadas, ou seja, envolvendo neurônios motores. E até mesmo as fibras musculares intrafusais, que são fibras esqueléticas também, só que elas são sensoriais, ou seja, proprioceptores, aquelas que você sente na pele, né? Nesses rolês de sensores, de receptores sensoriais que tem a ver com essa velocidade, lembra que a gente falou de propriocepção? A gente tem um vídeo, inclusive, que fala que é no treino do Pantera Negra, e não só isso. Um dos receptores secundários sensoriais, ou seja, que sente as coisas, é o fuso muscular, que faz parte desse vídeo. Bom, fazia tempo que eu não fazia um vídeo do tipo. Eu tô nessa pegada de trazer mais esses estilos e de outros contextos, na verdade. Esse canal visa um aspecto mais polimata da coisa. Polimata, como eu já mencionei naquele vídeo do Leonardo da Vinci, ou seja, aprender sobre diversas coisas, treinar diversas coisas também, então vai ter bastante disso. Se você gosta de treinos, vários tipos de treinos, artes marciais, tecnologia e até mesmo filmes, séries, animes, e aprender com relação a isso, física, matemática, em volta de tudo isso, esse canal é pra você e vai ter mais coisas em volta disso. Até a próxima.